Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero que vocês estejam muitíssimo bem. Estamos iniciando mais uma aula do nosso curso completo de Física Básica, já convidando você a fazer aquele procedimento tradicional da internet de se inscrever, deixar o like, comentar, compartilhar, tocar o sininho, etc. Reza a lenda que quem faz tudo isso consegue a aprovação que deseja. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o movimento harmônico simples, um dos assuntos que vale dizer que é um dos mais, como posso dizer, um dos mais temerosos dos nossos alunos do ensino médio, basicamente por conta das suas questões trigonométricas, vamos dizer assim, não é? Olha só, a gente em Física 2, em Física do segundo ano, a gente estuda, né, normalmente os livros, né, colocam assim, a gente estuda a termologia, a gente estuda a ótica geométrica e a ótica física, e depois a gente estuda a ondulatória. Só que entre a ondulatória e a ótica, a gente estuda o movimento harmônico simples. Só que o movimento harmônico simples, como o nome já diz, que é um movimento, é mais um conteúdo que se refere à mecânica do que à ondulatória, né? É um conteúdo de mecânica no meio da ondulatória. Mas por que a gente estuda o movimento harmônico simples antes de estudarmos as ondas? Porque quando a gente for estudar as ondas, a gente vai ver que a onda ela nasce das vibrações. E o movimento harmônico simples é o movimento vibracional, é a vibração que a gente estuda na natureza que tem a maior simplicidade nas suas questões, não é? Apesar de ser para muitos um conteúdo complicado, é de fato das vibrações que a gente pode estudar, da caracterização a respeito das vibrações que a gente pode estudar, o mais simples possível. Olha só, eu quero mostrar para vocês uma circunferência, vou colocar aqui uma circunferência bem grande aqui, certo? Colocar uma circunferência bem grande. Só que antes de falar do movimento harmônico simples, eu queria fazer uma pequena revisão, bem rápida mesmo, do movimento circular. Digamos que aqui a gente tenha um eixo X, certo? A gente tem aqui um eixo X. E eu vou procurar entender como é que ocorre o movimento circular nesse eixo. Se, por exemplo, aqui eu tenho o ponto central, né? Aqui eu tenho o ponto central, a distância entre o ponto central, Jesus, a distância entre o ponto central, né, e a extremidade a gente chama de raio. E se por acaso a gente tem um objeto aqui que está dando voltas, né, ao redor desse, está dando voltas aqui, ó, com uma velocidade angular, está dando voltas, a gente pode fazer algumas determinações e algumas, como é que eu posso dizer, algumas relações entre o movimento linear, que a gente chama de S, e o movimento angular, que eu vou chamar de φ. Primeiro, o seguinte, a grandeza linear sempre vai ser dada como sendo a grandeza angular vezes o raio. Ou seja, a velocidade linear vai ser a velocidade angular vezes o raio. A aceleração linear vai ser a aceleração angular alfa vezes o raio. Agora, se o movimento circular for um movimento uniforme, circular e uniforme, lá do movimento uniforme a gente tem essa função horária aqui, né? Do movimento uniforme. A gente tem uma função horária equivalente para a grandeza angular. Ok? A gente tem uma função horária equivalente. E da mesma forma que a velocidade é ΔS sobre ΔT, a velocidade angular vai ser ΔΦ sobre ΔT. Só que quem é
a variação do deslocamento angular. Quem é o deslocamento angular se ele der uma volta completa? 360 graus ou 2π. E esse tempo é conhecido como período. Né? Eu estou falando um pouco mais rápido e indo um pouco mais rápido porque esses assuntos a gente já viu lá do movimento circular. Né? Bom, agora vamos voltar para o movimento harmônico. Olha só, pessoal. Se por acaso eu projetar, sombrear esse movimento aqui no eixo X, por exemplo, eu vou dizer, ó, que essa distância do centro até esse ponto é uma distância X. E essa bolinha aqui vermelha, vou chamar de bolinha 1, né? Ela fica indo até esse ponto, até essa extremidade, passa pelo centro e volta até esse ponto. Ela fica fazendo esse movimento aqui, ó. Ela fica, aqui está o centro, ela fica fazendo esse movimento aqui, né? E esse movimento representa uma sombra do movimento circular. Fica mais ou menos isso, né? Não sei se eu consegui fazer direito, mas espero que vocês tenham entendido. Ela é uma sombra, uma projeção do movimento circular, ok? Daí, pessoal, se eu for, de fato, fazer essa projeção, analisar essa projeção, né? Esse comprimento aqui, ó, se eu quiser tirar esse comprimento em termos desse ângulo φ, como é que ele vai ficar? Olha só. O cosseno de φ é o cateto adjacente. E o cateto adjacente é justamente o x que eu quero, né? Sobre a hipotenusa, que a hipotenusa é o raio. Só que o raio, ele funciona quando a gente fala do movimento circular. No movimento harmônico, o raio ele vai ser chamado de amplitude, que é o alcance máximo do movimento, né? De modo que o x, quando a gente fizer meios pelos extremos, vai ser essa amplitude cosseno de φ. Sabendo que o φ, né? Sabendo que o φ é esse φ0 mais ômega-t, a gente tem aqui, ó, a primeira equação horária para o deslocamento no movimento harmônico, né? Essa é a função do deslocamento, da posição no movimento harmônico simples. Vamos voltar para a figura. Olha só. A velocidade desse corpo é sempre tangente à trajetória. Então tem uma velocidade v aqui. Deixa eu melhor puxar uma retinha, né? Tem uma velocidade aqui, ó, eu vou fazer em proporções realmente absurdas para ficar melhor da gente visualizar. Tem essa velocidade aqui, certo? Tem essa velocidade aqui que eu vou chamar ela de v, certo? Essa velocidade, ela é v. Só que essa velocidade, quando eu for analisar ela no movimento harmônico, eu vou precisar também fazer a projeção dela no eixo, né? Eu vou projetar ela nesse eixo aqui, ó. Vou projetar ela no eixo x, né? Vou projetar ela aqui, ó. Quando eu fizer a projeção dela, como é que vai ficar, ó? Eu vou chamar isso aqui, na verdade, de VT, para a gente lembrar que é a velocidade tangencial, ok? A velocidade no movimento harmônico é essa sombra aqui dela no eixo x, ó, que está apontando para o outro lado, né? Essa é a velocidade no movimento harmônico. E o ângulo φ, se a gente vê esse ângulo e esse, ó, esses ângulos são iguais, não é? Aqui está o ângulo φ, ó. Aqui está o ângulo φ, né? Aqui está o ângulo φ. De modo que, se a gente for tirar o seno agora, né? O seno desse ângulo φ, ele vai ficar... O seno do ângulo φ vai ficar a velocidade sobre a velocidade tangencial. De modo que a velocidade vai ser a velocidade tangencial seno de φ. Só que a velocidade tangencial é aqui, ó. É a velocidade no movimento harmônico. Não é isso? Então a gente tem que a velocidade vai ser
ômega, o R a gente sabe que é a amplitude, vezes o seno de φ, e o φ é igual a φ0 mais ômega t. Temos aqui agora, galera, a função horária da velocidade no movimento harmônico. Só que tem um detalhe, né? Que é negativo. Por quê? Essa velocidade está apontando para, ela aponta para o sentido contrário do eixo, né? Ela aponta para o sentido contrário do eixo x. Beleza? Temos aí a função da posição, função da velocidade. Só vou mostrar agora para vocês, aí não vou fazer mais essas notações trigonométricas, porque vocês já sabem que dá trabalho, né? Eu só mostrei as duas, assim com mais detalhe, para vocês se convencerem, ok? A função da aceleração, ela vai ficar assim, ó. A função da aceleração, ela vai ficar assim. Menos ômega ao quadrado a cosseno de φ0 mais ômega t. Beleza? Vamos guardar isso daqui. Tira aquele print maroto que eu vou continuar a discutir com vocês um pouco essas coisinhas aí. Então, pessoal, olha só. Recoloquei aí as funções que a gente acabou de estudar. Eu queria que vocês prestassem atenção nessas duas aqui, ó. Na de x, na do deslocamento e na da aceleração. A do deslocamento é a cosseno φ0 ômega t. A aceleração é menos ômega ao quadrado a cosseno φ0 de ômega t. Ou seja, a aceleração ela pode ser escrita como sendo menos ômega ao quadrado x. Não é isso? Isto aqui, pessoal, vale dizer, isto aqui é uma das definições de um movimento harmônico simples, né? Uma das definições. E essa definição do MHS, ela indica sempre o seguinte, que a aceleração ela sempre vai ser diretamente proporcional ao deslocamento, só que no sentido oposto, né? O deslocamento aponta para a direita, a aceleração vai apontar para o outro lado. Tem uma outra coisinha que dá para a gente refletir, olha só. Pessoal, a gente sabe lá da segunda lei de Newton que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Sabemos disso, né? Não tem problema. Um sistema que simula o movimento harmônico simples, pessoal, é o sistema massa-mola, né? É o sistema massa-mola. A gente tem aqui uma massa M que está presa a uma mola. Esse sistema sofreu uma elongação, deslocamento, né? Vai aparecer aqui, ó, uma força elástica. E essa força elástica, ela vai ser igual. Essa força elástica vai ser igual ao negativo da constante elástica da mola vezes x. E o x representa essa elongação aqui, ó, o quanto que você tirou a mola do seu ponto de equilíbrio. Pessoal, no caso do sistema massa-mola, essa força elástica é justamente a força resultante, não é isso? Essa força elástica é justamente a força resultante. Ou seja, a massa vezes a aceleração pode ser escrito como sendo menos K vezes X. Perfeito? Em outras palavras, pessoal, a aceleração é simplesmente menos K sobre M vezes X. Agora, nós temos uma coisinha muito interessante para visualizar. Porque, olha, nessa equação aqui, ó, da definição, a gente viu que a aceleração é menos ômega ao quadrado x. Da segunda lei de Newton, a gente viu que a aceleração é menos k sobre m vezes x. Você já deve estar aí pensando, está pensando corretamente que, não é isso? Menos ômega ao quadrado é igual a menos k sobre m. Aqui, ó, a gente tem menos ômega ao quadrado x
e aqui menos K sobre Mx. Em outras palavras, né, no final das contas, já multiplicando tudo isso por menos 1, a gente tem que ômega é igual a raiz de K sobre M. Além disso, né, lá na página anterior, a gente viu que ômega pode ser escrito como sendo 2π sobre o período. Pessoal, para descobrir o período então do movimento harmônico, é só dividir 2π sobre ômega. Como ômega é igual a raiz de K sobre M, isso aqui fica 2π sobre raiz de M sobre K. Esse é o período do movimento harmônico simples, beleza? Para terminar a nossa aula, antes disso, né, eu queria somente mostrar para vocês as definições de cada uma dessas grandezas. E as definições são essas, ó, veja. A é a amplitude, é o alcance máximo que o movimento pode ter, né? Φ0 é a fase inicial, né? Onde ele começa. Se ele começa lá no extremo máximo, Φ0 seria 0. Se ele começa no meio, seria equivalente a π sobre 2. Menos π, 2π, 3π sobre 2 e assim vai, ok? Ômega seria a frequência angular, né? E T é o instante de tempo, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês um outro exemplo de movimento harmônico simples que a gente consegue também determinar o período. E o exemplo que eu quero mostrar para vocês, pessoal, não podia ser diferente, né? O pêndulo simples. Muitas e muitas questões envolvem o pêndulo simples. Existe uma formulinha para a gente determinar o período do pêndulo simples. É 2π raiz de L sobre G. É interessante porque o período do pêndulo simples, a gente vê que ele não depende da massa que está pendurada no pêndulo, né? Depende do comprimento dele e da aceleração local da gravidade. Beleza? Essa foi a nossa aula teórica, pessoal, sobre o movimento harmônico simples. Se você está acompanhando no dia a dia, ao seguinte já vai ser aula com alguns exercícios sobre este tema, ok? Então fica ligado para a gente não perder absolutamente nada desse importante assunto que é basilar para você entender bem a ondulatória. Deixa o like, um grande abraço, se inscreve, um beijo, se cuidem e até a nossa próxima aula.